Então, nos últimos meses, o mundo entrou em um período de instabilidade geopolítica, que muitos não imaginavam ver tão intensamente, novamente. Os Estados Unidos e Israel lançaram uma ação, militar direta contra o Irã, com bombardeios e em diversas cidades, instalações estratégicas do país. E como resposta, o Irã tem atacado bases norte-americanas no Golfo, e prometido retalhar, caso haja novas ofensivas, estrangeiras, na região, e de questões altamente sensíveis, estratégicas, no Oriente Médio. E esse confronto tem se espalhado por várias frentes, inclusive com relatos de ataques iranianos contra a Arábia Saudita, e bases norte-americanas em países vizinhos, ao Irã, o que indica que não se trata apenas de um duelo, tradicional entre as duas nações, mas de um conflito com múltiplos, atores, e ramificações. Então, no entanto, no caso da Venezuela, houve uma escalada dramática, quando os Estados Unidos, realizaram ataques e disseram ter capturado o presidente Nicolás Maduro, numa ação militar sem precedentes, que chocou muitos, analistas internacionais e provocou reações, de países na América Latina e na Europa. Esses episódios também, tanto no Oriente Médio quanto nas Américas, mostram, que a política externa, dos Estados Unidos, tem sido cada vez mais, assertiva, em usar reforço militar, algo que, reacende preocupações globais, com o risco de escalada dos conflitos e possíveis crises, humanitárias, de fluxos migratórios e tensões, E diante desse cenário, de tensão, entre grandes potências, e regiões estratégicas, muitos brasileiros estão se perguntando, e o Brasil? Será que vamos, entrar numa guerra, A resposta curta, é que não há indícios, de que o Brasil esteja prestes a entrar numa guerra, contra o país, entendeu? O governo brasileiro, tem se posicionado publicamente por meio de Itamaraty, condenando ações militares e pedindo negociações, a respeito ao direito, internacional, reforçando a tradição diplomática, do país de buscar soluções pacíficas. O Brasil não tem atualmente, nenhum tratado militar, que o obrigue a apoiar um lado, em guerra no Oriente Médio, e nem existência de mobilização pública, das Forças Armadas, brasileiras para um conflito externo, entende? Nem provocação, no Congresso para enviar tropas ou participar, de ataques entre esses países. E esse tipo de decisão, exige por lei, debate e autorizações, formais, antes de qualquer envolvimento direto. Mas isso não significa que o Brasil esteja completamente isolado, dos efeitos dessa instabilidade global. E economicamente, choques, de preço do petróleo e no comércio nacional pode afetar a inflação, também os combustíveis e as cadeias produtivas, brasileiras, assim como a estabilidade também na América do Sul, pode pressionar fluxos, migratórios e a segurança. Além disso, também o Brasil, faz parte do grupo como os BRICS, onde mantém relações comerciais e diplomáticas importantes, tanto com os Estados Unidos quanto como países como o Irã, o que exige cautela, na política externa para equilibrar esses interesses, sem comprometer militarmente. Portanto, mesmo com a sensação de alerta máxima, que muitos brasileiros estão vivenciando em relação à possibilidade de guerra, a realidade para o Brasil hoje está mais ligada às preocupações diplomáticas e econômicas do que participação militar direta em qualquer conflito.
a tendência, né, pelo menos no curto prazo, é que o país continue defendendo, né, o diálogo, a negociação e a resolução pacífica, né, de divergências, entre acompanhar o desdobramento, né, internacional com atenção.